Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar falando um pouco sobre o trabalho de aprendizagem de máquina do primeiro trimestre de 2025, do professor Eduardo Bezerra. Basicamente, é uma atividade que ele passa algumas especificações para entrega de trabalho. Agora eu vou falar um pouco do primeiro exercício, que fala sobre predição de pagamento de empréstimo. Ele disponibilizou um data frame cujo objetivo é predizer se esse novo cliente ou pagaria ou não uma dívida contraída, tendo como base essas características desse novo cliente em função dessa base de dados. Uma vez treinado esse modelo de classificação para o problema, dá para inferir se o novo cliente irá ou não honrar com compromisso em função da utilização do modelo de predição para a base de dados que a gente vai trabalhar. Basicamente, essas são as definições das colunas, né, das features presentes no data frame, bem como o tipo da coluna, se ela é categórica ou numérica, qual o seu domínio, qual o range de aplicação. Por exemplo, o estado civil é categórica, é descrita em 4 valores, começando do 1 até o 3, sendo que o 0 pode ser, por exemplo, solteiro, 1 pode ser casado, outro lá, viúvo, e assim sucessivamente. Por exemplo, o tempo de moradia, que é o RES-MS, é uma variável numérica, e seu domínio varia de 0 até 420. Então, dependendo das colunas, é importante aplicar um método de padronização dessas features para performar melhor um pouco o modelo. Basicamente, o que esse exercício pede? Ele pede para verificar esses conjuntos de dados para ser treinado no scikit-learn, ver os atributos que são cadeias de caractere para poder transformar se aplicável, mas nesse caso necessariamente não precisa. Fala para aplicar formas de padronização, realizar passos de processamento, criar um modelo de classificação por meio de algoritmo de aprendizado de máquina, em função dessas opções, que é o Logistic Regression, K-NN Classifier, Gradient Boosting Classifier também. Depois criar uma curva ROC, que é basicamente um que gera valores de taxa, uma relação de taxa entre valores positivos e negativos, para diferentes valores de limitação, thresholds. Após treinar, escolher o limiar, o threshold mais adequado para poder classificar esse modelo, produzir a matriz de confusão, que é o Confusion Matrix, e elaborar um Classification Report em função dessas informações. Eu comecei aproveitando, né, o arquivo que ele disponibilizou para poder fazer esse trabalho. Basicamente, eu separei em grandes categorias, né, em 6, como que estava no trabalho. Essas categorias, as seis últimas são relacionadas aos exercícios, as duas primeiras são relacionadas a importe de biblioteca, aqui consta todas as bibliotecas que eu precisei ao longo do trabalho, e também algumas funções principais que eu tive que utilizar. Por exemplo, uma função para plotar a matriz de confusão para dados valores, e essa função teoricamente faria isso. Um pouco para o modelo, né? Vou explicar a estrutura. Basicamente, eu tenho um tempo de processamento aqui, eu coloco o start time, defino quais são as colunas que ele pede em função da definição do exercício, defino quais são categóricas, quais são numéricas, quais seriam os nomes dessas colunas. Defino o target column, que nesse caso é a classe, no caso 1 se o cliente pagou, o 0 se o cliente não pagou. Aqui tem um try except para ver como é que vai importar o modelo. Defino aqui os nomes das colunas, defino o que vai ser meu data frame de teste e o target, no caso do ambiente de teste, de treino, e o target do ambiente de treino. Explico esses valores no tamanho... Eu divido, na real, o X-Train em X-Train Split e X-Train Validation para poder treinar o meu modelo com a função de validação, com os dados de validação e fazer as predições com os valores de fato de teste para poder indicar melhor se o modelo está performando ou não. Basicamente, eu crio um data frame de validação, também associo a essa nova coluna target desse data frame de validação o valor do YTarget. Aqui, na segunda parte, eu crio um pré-processamento utilizando o column transfer para as variáveis, para poder padronizar, de fato, que o modelo se performe um pouco melhor dentro dessas informações. Para as colunas categóricas, eu crio o on-host encoder e as numéricas stand scales, que é basicamente uma padronização dos dados. Depois disso, eu fito meus dados de treino com o meu modelo, né? Eu fito ele com o método de fit transform meus dados de treino, transformo eles com as variáveis de validação e de teste, crio uma lista de dicionários para os modelos de configurações que são citados pelo enunciado, né, com seus valores default. Eu crio uma lista de resultados, basicamente uma estrutura. Eu tento fazer um looping para poder varrer todas essas opções de modelo, fazer os processamentos, né,
Meu loop basicamente é 3 passos, né? Eu tenho as informações iniciais, eu tenho o processamento e eu tenho os outputs. Então, basicamente, para cada modelo, eu pego as informações desse modelo, printo algumas informações do terminal, chamo esse modelo, crio um pipeline dele com as informações pré-processadas, fitadas com as informações do data frame inicial de validação. Fito esse modelo com os valores de treino e de teste, faço as predições com as informações de validação e depois eu aproveito esse modelo para fazer as validações, as predições com o valor de teste. Crio as curvas ROC e o AUC. A ROC, como eu tinha dito, é uma variação, né, uma relação entre taxa de verdadeiro positivo e de verdadeiro negativo e que ajuda, né, a classificar melhor o modelo de forma graficamente. Eu defini o índice Young-Val porque para esse tipo de configuração não desbalanceado ele performa um pouco melhor, ele é um pouco mais decisivo nas definições. Então, basicamente, para os 2 tipos de predições, né, utilizando os valores de validação e os valores de teste, eu crio 2 índices e acho o melhor limitante para esses índices e ploto essas informações um pouco mais para baixo. Isso me ajuda a decifrar das curvas de validação de teste quais são os valores que melhor performaram para dado modelo. Depois disso, eu crio uma variável de matriz de confusão, pego essas informações importantes, que é o falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, passo para uma função de plot para poder me ajudar graficamente a enxergar essa informação. Pego algumas variáveis de acurácia, que é basicamente proporção entre as previsões corretas, vejo qual é a previsão, que é essa fração de verdadeiro com os valores positivos classificados, o recall, que é essa fração de verdadeiro positivo também, com os exemplos que são realmente positivos, que foram previstos pelo modelo, e o F1 score, que é uma decisão harmônica entre a precisão e o recall. De forma que minha lista vai adicionar um dicionário com essas informações e depois, posteriormente, eu crio um data frame para poder facilitar nessa seleção dos dados. De forma geral, eu ploto a curva ROC em função dessas validações, teste e validação dentro do mesmo modelo. Então, aqui já foi um exemplo testado. Basicamente, para o modelo K-NN Classify, a matriz de confusão deu essa representação. A representação da curva ROC para ele deu dessa forma. É interessante que a curva ROC fique em cima dessa linha tangente e esses valores de melhor limitante seja mais próximo ao canto esquerdo superior. Isso indica que o modelo está performando um pouco melhor. Nesse caso, o melhor limitante para a validação e teste deu igual, mas não necessariamente isso é uma verdade, depende do tipo de modelo. Deixa eu ver o que mais. Tá, aqui ele falou do índice Young, quanto que deu também. Para o modelo de regressão logística, os valores foram um pouco diferentes, das suas limitações. A curva ROC é um pouco diferente também, dependendo de como que o modelo trabalha. Temos aqui os limitantes um pouco inferior se comparado ao modelo passado. Agora a gente tem o modelo Gradient Walsh Classifier também, com seus resultados. Aqui está a matriz de confusão deles, do verdadeiro positivo, do verdadeiro negativo, falso negativo, na real, falso positivo, positivo negativo, positivo positivo. Aqui a curva ROC para o Gradient Classifier, com os valores de threshold um pouco melhor, dependendo da validação, e o valor de AUC de 0,93. Aqui embaixo, basicamente, eu pego das informações do meu resultados, vejo para cada valor do ROC, né, que é retornado para dentro do dicionário, cadê? ROC é o teste, qual é o meu melhor valor para definir esse meu melhor modelo. Depois disso eu printo algumas coisas, então basicamente para esse tipo de modelo, o Gradient Classifier, para esse tipo para esse exercício, né, meu melhor modelo foi o Gradient Walsh Classifier, uma acurácia de 0,9, interessante, uma precisão boa, um recall equilibrado, F1 score também, e uma validação da curva ROC muito próxima do valor de teste. E esse basicamente foi o tempo total de processamento do meu modelo. E dessa forma, esse foi a apresentação desse primeiro exercício. Nessa parte, eu vou apresentar um pouco sobre o segundo enunciado do trabalho, da predição de preços de diamante. Basicamente, tem uma coluna target como price, da qual você quer predizer os valores de um dado diamante em função dessas informações, dessas features que ele informa. O exercício solicita que você utilize como modelo esses 3 modelos de regressão: Linear Regression, K-Neighbor Regression, Gradient Walsh Regression. Após esse treinamento, deve aplicar
separar, né, esses dados em 80-20, 80% de dados de treino e 20% de dados de teste, avaliar a qualidade preditiva desse modelo, reportar o valor preditivo que a gente construiu com algumas métricas de validação, como MRSE, o coeficiente de determinação, R2, que é basicamente o que indica a proporção de variância dos dados aplicada no modelo. Esses valores normalmente variam de menos infinita a 1, no qual o valor muito próximo de 1 fala que o modelo tem um ajuste bom, e valores negativos mais próximos de infinito, que o modelo não performou tão bem assim. De maneira geral, no final, apresentar as análises dos resultados e construir gráficos conforme exemplificados. Eu vou mostrar agora como que está o meu modelo 2. Basicamente, eu importo aqui as informações, defino a coluna volume, fazendo um pouco mais a engenharia de features, aumentando as informações disponibilizadas para esse modelo, criando uma relação entre as 3 variáveis já existentes. Defino o target, que é o price, separo o meu modelo, as features com o meu target, splita esse modelo em 20% dados de teste e 80% dados de treino para poder validar. Basicamente aqui, eu defino as ordens das categorias para poder aplicar no One Original Encoder, que é basicamente literalmente, né, uma codificação ordinária dessas minhas categorias para poder melhor se ajustar às informações do modelo, para ele entender um pouco mais qual é a relação de cada variável em função de dada essa categoria. Também aplico regras de normalização, de padronização, né, para minhas features numéricas. Crio o processamento dessas informações, crio uma lista de dicionários referentes a modelos com os parâmetros default. Basicamente, eu replico a mesma estratégia, onde eu tenho o pré-processamento, processamento e output, faço um loop para cada modelo, vou passando os parâmetros quando são necessários, para cada parâmetro eu atribuo esse modelo, crio uma pipeline para esse pré-processamento, para essa instância de modelo que eu criei, fito esses valores com o valor de treino, o x de treino e o y de treino, faço as predições usando Pipeline Model Predict, com esses valores de teste, pego essas variáveis, como a MRSE, o R2, apendo elas crio, na real, tipo um dicionário aqui de resultados, apendo na minha lista de resultados, defino qual modelo e crio um plot de regressão para cada modelo. Depois, por fim, basicamente eu crio um data frame de resultados, exibo essas informações e consigo classificar qual é o meu melhor modelo, dado esse valor RMSE, com menor índice no caso. Com esse data frame do Diamond, eu vou tentar rodar ele aqui rápido, ele é muito grande, eu tive que rodar pela máquina virtual do Cefet, que foi um pouco mais trabalhosa. Deixa eu tentar dar um def.head, talvez. Aqui é a classificação das colunas, como que é cada coisa, basicamente, mas eu quero ver o size dele. Tem 53.940. Para processar isso, meu computador demorou bastante. Então, o que eu tive que fazer é logar na máquina virtual do Cefet para poder processar esse modelo. Aí, basicamente, eu converti o que eu coloquei no Jupyter em um arquivo Python. Deixa eu copiar o certo.
Bom, nessa terceira parte ele informa uns dados referentes a uma biblioteca, Pickle, no qual ele prescreve a predição de chuva. Essa base de dados é bastante desbalanceada, ele pede para fazer algumas informações, alguns ajustes, por exemplo, fazer uma classificação binária de quando a coluna target chegou a zero, de fato converter ela para zero e qualquer valor diferente de zero retornar como 1 para poder aumentar um pouco mais desse target 1 dentro dessa base de dados. Relacionado a esse desbalanceamento, ele pede para fazer algumas variações, né, nessa solução descrita no modelo, com undersampling, oversampling, métricas, né, de redução da base de dados dado ao target ou outro método de classificação, alteração desse limiar para poder ajudar nessa predição, melhorar um pouco esse modelo. Pede para fazer essa investigação usando o Gradient Bullshit Classifier e gerar alguns relatórios de análise, né? Cadê o código? Aqui está basicamente como que foi feito o modelo. Eita. Basicamente eu importo as informações, ele vai me retornar algumas séries, são 6 séries, treino, teste, validação. Aqui eu faço a conversão binária dos meus targets, defino o target de fato como target, concateno os dataframes, seleciono meus dataframes de validação, de treinamento, de teste para cada tipo de estrutura. Eu defino meu scale config como de padronização, standard scale, defino minhas features que eu vou processar para esse meu modelo, defino meu modelo de configuração, que é o Gradient Bullshit Classifier, defino minha taxa de aprendizagem, que é uma variação, então para cada modelo eu vou rodar esses parâmetros e para esse pré-processamento aplicado esse sampling, para ver qual dessas combinações melhor performa para esse dataset. Basicamente, esse minha estrutura de código. Ele roda os modelos de configuração, roda um sampling qual aplicado, dependendo da estratégia de sampling, do limiar ou sem sampling, ou com alguma aplicação under ou over, ele fita o modelo, pega as predições, cria a matriz de confusão, pega algumas informações de acurácia, classification report. Eu crio um dicionário e appendo numa lista com esses resultados que vão me ajudar lá na frente a poder mostrar um pouco mais como que foi esses reportes para cada tipo de modelo. Então, basicamente, é um grande looping para todas as taxas de aprendizagem, para cada tipo de limitação. Aí eu vou ter acurácias diferentes para esse modelo. Basicamente, é isso que essa parte do código faz. É um loop extensivo para criar uma lista de resultados e ver para o meu data frame, em função do report de classificação, qual o meu melhor F1 score, que é a métrica harmônica entre o recall e o precision, olhando para a classe de predição, que é a classe 1, que é o que eu preciso, que menos tem informação no data frame, qual foi esse meu melhor valor. Então, depois de todo esse looping, fazendo as predições para o meu modelo de validação dentro do meu data frame, que está aqui, cadê? Val, def, val, referente a meus modelos de validação, qual foi o meu melhor modelo depois de todo esse loop. Então, essa primeira parte ele me define isso. Meu melhor modelo foi Gradient Bullshit Classifier, com a taxa de aprendizagem de 0.01, com F1 score para a classe 1 de 0.68. E o threshold de limitação dele foi 0.3. Então, o que eu faço? Eu replico esse modelo, chamo essas informações, chamo esse meu modelo de classificação, defino qual o sampling, dependendo da condição que foi me dada. Nesse caso foi o threshold, né, que foi informado, chamo esse threshold, aplico o meu modelo, de fato recrio meu pipeline com esse meu melhor modelo, faço a predição, o fit dele, né, com meus dados de treino concatenados, que nesse caso são o data frame de teste, de treino e o de validação junto, então ele tem uma base de dados um pouco melhor. Para essa predição de probabilidade, eu faço com o meu data frame de teste, de fato, não mais com de validação, olhando para a coluna de classificação. Pega essas informações de predição e retorno mais para frente para minhas métricas de validação. Então, no final, eu vou ter um dicionário de chaves, no qual ele vai me dizer qual foi o melhor modelo, a acurácia desse meu modelo, a limitação, a matriz de confusão e a classificação report. Em tese, o retorno foi esse, eu tive uma acurácia 0.93, só que isso aqui, para esse modelo, é um pouco complicado, porque ele tem uma acurácia alta relacionada às classes 0, que é a classe de não chover, porém, para as classes 1, ele tem valores muito mais baixos e muito se dá por esse data frame desbalanceado. Eu vou mostrar aqui, agora um pouco no terminal,
os valores que tem da classe 0 e da classe 1 para cada data frame e esses valores normalizados. Deixa eu ver aqui, dash, por exemplo, de trem. Eu tenho 92.058 da classe 0 e somente 754 na classe 1, de modo que essa taxa de proporção entre elas não dá nem 7%, 8%, né, das classes de chuva para a classe de não chuva dentro desse data frame. Então é bastante desbalanceado. Eu não posso, para esse tipo de modelo, olhar somente para acurácia. O que eu tive que fazer é olhar para esse F1 recall, cadê? F1 score, que é a média harmônica, né, da precisão do recall, qual é esse meu maior valor para a classe de chuva. Foi o que eu tive que fazer, que eu entendi que seria importante para esse modelo. Porque se eu olhasse só para a acurácia geral, eu teria um modelo que ele prevê bastante as classes 0, que não é interessante para mim, e ele me retornaria um modelo que, teoricamente, não satisfaz para a minha aplicação. Então, foi isso que eu consegui aprender um pouco com esse exercício. Retornando agora para a segunda aplicação desse modelo, ele fala que desses conjuntos desbalanceados vai refazer a classificação binária das informações, vai treinar um modelo C com esse meu melhor modelo solucionado, aplicar esse x-train a todos esses, todo x-train esse meu modelo C, definir o x-train e o x-train 1 como x-train, que foi classificado como C, para a classe predita 1, também o y-train 1 para a classe predita do y-train 1, retornar desse modelo C. Depois vou treinar outros modelos de regressões com essas informações que são resultantes da classe predita do modelo C e fazer uma função de retorno dependendo do meu resultado, de fato. Se minha classe predita aplicada a um valor x, ele retornar 0, beleza, eu retorno 0, senão eu aplico o meu modelo de regressão 0 para essa classe 1, para poder ajudar um pouco a predizer esse modelo. Depois disso, ele pede para produzir um melhor modelo do ponto de vista preditivo, fazer algumas relações do MRSE e reportar essa métrica de severidade de precipitação conforme essa tabela abaixo. Voltando agora um pouco para o código, eu mantenho a mesma estrutura, faço um loop para replicar meu melhor modelo para a classe C. Nesse caso aqui é o mesmo resultado da última forma. Que mais? Para esse meu modelo da classe C, eu chamo ele de volta, crio um X global de treino, aplico, fito esse meu modelo com essas informações, faço a predição com esse X global, então eu tenho uma probabilidade desses meus dados para a classe prevista, eu defino como meu limiar 0.5 e vejo essas predições, extrai esses exemplos de classificação como 1, então eu filtro das minhas predições todos os valores que são 1 e retorno para esse X-train, que é uma classificação binária. Aí mostro aqui quanto que foi somatório esses resultados de 1 para essa predição minha. Crio uma lista de modelos de regressão para ver qual o melhor performa para esse tipo de modelo. Nesse caso, tivemos 752 classes previstas como 1. Para ver qual o meu melhor modelo de regressão para esse enunciado, eu faço um for para cada modelo, para cada sample, que nesse caso de limitação. Que eu acho? Eu acho o modelo de regressão dele, aplico o pipeline também que foi utilizado para o modelo de classificação, aplico o x-train e y-train para ele, acho o valor de predição desse modelo de regressão, vejo também esse modelo de predição para o modelo de classificação C, dado o mesmo x-test para os dois, dependendo do meu resultado, conforme foi solicitado o modelo. Se esse valor for 0, eu também retorno 0, se não, retorno o valor de predição da classe regressão que foi selecionado. Armazeno as métricas de desempenho para esse modelo, crio um reporte de severidade das informações e depois eu appendo esse dicionário de resultados dentro de uma lista para poder plotar essas informações. Basicamente foi isso. Para cada tipo de modelo eu tenho essas classificações. Em chuva, ele dá para perceber que ele representa um pouco ruim essas informações, mas esse R2 é baixo. Ele poderia ser melhor, mas também poderia ser muito pior dadas as configurações. Basicamente, ele quase não previu ou não previu as outras classificações de chuva, como moderada, forte e tempestade, para as outras métricas. Isso se repete para os outros modelos. Aqui a árvore de decisão de regressão. E aqui a árvore aleatória de regressão, também a mesma coisa, se repete. E os valores da métrica R2 são bem próximos entre os modelos. Que mais? Por fim, ele fala que o melhor modelo de regressão para essa seleção foi do árvore aleatória.
tendo um RMS de 0,28 e o R2 de quase menos 0,9. Aí ele pega os resultados finais, eu seleciono qual é o meu melhor modelo para esse tipo de regressão, e ele fala que para esse meu melhor modelo foi o Linear Regression com limiar. Aí ele fala as informações métricas do modelo, que bate com as informações anteriores. Aí, basicamente, foi essa informação. Eu não vi muita modificação fazendo essa etapa de ajuste do meu modelo para esse enunciado, né, para o meu modelo de classificação da parte 1 com a parte 2, que utiliza também do modelo de regressão. Deu bastante trabalho, talvez eu apliquei errado alguma métrica, os resultados não foram tão satisfatórios. E, basicamente, é isso. Eu pude ver que, sem essa aplicação de estratégia de utilizar um modelo de regressão para ajudar na limitação do modelo de classificação desse exercício, teve resultado melhor. Talvez, como eu tinha dito, eu deixei passar alguma coisa ou setei errado as configurações, mas essa métrica não teve tanto sucesso comparado à da parte 1. E é isso que eu consegui validar com essa aplicação. Já essa quinta parte, ele pede para a gente considerar o conjunto de dados na parte 1 e aplicar algumas métricas de calibração para esse modelo. Retornando aqui para o meu Jupyter, basicamente eu replico o que foi utilizado, separação das features, do processamento dos dados, dos meus modelos que foram utilizados. Agora, para o meu for, eu utilizo alguns métodos de calibração. Deixa eu só colocar aqui. Basicamente, para esses métodos de calibração que eu defini e foi passado também como aula. Então, eu passei alguns parâmetros, como o profit, o correct value, o método, mudando o método de aplicação e também sem nenhuma calibração. Então, replico essa estrutura que sempre foi utilizada, fazendo um for de cada modelo, para cada calibração, obtendo os resultados dos meus modelos e validando. Eu defini aqui algumas métricas, mas a que melhor faz sentido para esse modelo é o índice Young, porque essa média gráfica faz mais sentido para dados desbalanceados, e esse índice Young ele se aproxima melhor nesses dados de predição para esse tipo de aplicação. Aí acho os índices de melhor limitação para cada um, tanto para o validação quanto para o de teste, crio a matriz de confusão para essas informações, apendo o meu data frame na minha lista as variáveis de probabilidade para poder definir as métricas lá na frente e me ajudar a criar esse modelo. Apendo essas informações, defino meu melhor modelo de calibração, gero alguns plots para cada representação e basicamente é isso. Então, por partes aqui, por exemplo, o modelo KNN, cria uma matriz de confusão dado a um modelo de calibração da classe CV e com o método prefit. Obtém-se alguns resultados, basicamente é um loop com todas essas opções. E, por fim, eu crio uma curva de calibração em função de todas as validações. Para esse exemplo aqui, a curva de calibração CV Prefit Isotonic, ele foi perfeitamente calibrado com o meu modelo. Aqui também foi a que chegou mais próximo. Eu tento plotar depois essa curva ROC para o modelo de classificação, utilizando a melhor limitação do modelo de validação e do de teste, deu valores próximos. Essa curva é satisfatória porque deu no primeiro quadrante. E isso replica para os demais modelos. Então, basicamente, mudando esse modelo de calibração, tu consegue ter, de fato, para essa aplicação, resultados estatísticos para o seu modelo que melhor satisfaz a sua análise. Então, para esse enunciado, para essa aplicação de data frame, é justificável utilizar modelo de classificação para te auxiliar nisso. Aí se repete. Eu vou criando várias curvas de classificação para dependendo do modelo, para métodos diferentes nas mesmas representação. Vou plotando essa curva ROC com valores satisfatórios no primeiro quadrante, mas dependendo esse valor ser positivo, muito próximo de 1, que acusa que o modelo tem boas métricas, mas nesse caso os limitantes deram baixos, e vai variando conforme cada aplicação, na qual é aplicada ao longo do modelo. Aí, de novo, aqui outra curva de calibração para outro tipo de modelo, para outra curva de calibração agora, no caso aqui para o modelo de teste. O modelo de validação performa melhor que o modelo de teste, e assim vai, sucessivamente para cada aplicação. Por fim, eu crio um data frame com essas classes nômicas para cada acurácia, defino as métricas de avaliação. Ixi, ficou cortado.
E, por fim, ele me define qual foi o meu melhor modelo. Nesse caso, foi o Gradient Ocean Classifier, com a calibração de Classifier Prefit, com método Prefit, uma acurácia bem alta, uma precisão boa, um recall médio, que é a harmônica entre esses dois, um ROC de validação e teste muito próximo e bem alto, e contra essas métricas de validação. Então, basicamente, é isso que eu pude observar para esse quinto enunciado. Por último, não menos importante, ele pede para retornar no exercício 2 e fazer uma validação cruzada. Eu tive que fazer a mesma coisa que eu fiz, de pegar as informações, de pegar esse meu código, botar na máquina virtual do Cefet para melhorar o processamento. Mas eu vou passar rápido aqui sobre como eu criei no Jupyter. Basicamente, eu carrego as informações, divido os dados, né, dados de treino, dados de teste, configuro meu kfold para splito, né, e permuto como que vai ser esses meus dois dataframes, o outer e o inner CV. Crio algum pré-processamento de classificação numérica categórica para cada feature desse meu modelo. Chamo alguns modelos de regressão de novo. Para cada modelo, eu crio o meu pipeline para meus dados, chamando meu modelo de classificação. Chamo o Random User Search CV para esse meu pipeline, passando o INCV como argumento, pedindo qual é o meu scoring de classificação para ele. Depois eu faço um cross-validation com essas informações, agora com o meu alta CV, armazeno essas métricas, armazeno também esse meu melhor modelo, passo tudo isso para uma lista de dicionários, na qual vai me ajudar lá na frente a definir qual modelo que melhor performou. Por fim, eu crio um dataframe com meus resultados, seleciono o meu melhor modelo, chamo esse meu melhor modelo, crio uma predição baseada no X de teste, pego as métricas de RMSE, o valor de R2, vejo se a feature é aplicável e chamo o meu Model Evaluation para esse meu melhor modelo, que é meu auxílio, né, de visualização dessa métrica. Agora eu vou abrir o RStudio para poder mostrar esse código sendo processado. Eu rodei, né, aqui no RStudio, pelo ambiente do Cefet, e a gente pode... Eita. Aqui em cima está o código, não estou conseguindo reduzir isso. Foi. Basicamente, depois de rodar, depois de aproximadamente também daqui 6 minutos, eu tive o meu melhor resultado aqui com o Gradient Ocean Regressio. O RMSE dele deu 390, o R2 teste deu muito próximo de 1, quase perfeito. E aqui está as melhores métricas que eu dei Gradient Regressio. Aqui. Basicamente, aqui está um plot sobre os valores reais e valores previstos. A gente tem uma aglutinação correspondente ao previsto. Aqui a gente tem uma distribuição dos resíduos, bastante concentração no próximo a zero e próxima variação de 2000. A gente tem também a importância das features para o modelo, basicamente a Clarify, Table, eu acredito que aqui seja o Target, se eu não me lembro. Ele tem maior influência nas features da composição do modelo. Aí basicamente é isso. A gente conseguiu ter um resultado melhor utilizando o cross-validation, se comparado somente com o exercício 2. Isso tem importância de utilização de outras métricas de avaliação para o modelo, porém o tempo de processamento também pode ser levado em consideração, dependendo do tamanho das validações. É porque eu reduzi um pouco o tamanho da minha validação, do meu dataframe de validação para o cross-validation. Não apliquei todo o que foi disponibilizado, senão ia demorar um pouco mais, mas tem que saber o limiar entre o tempo de processamento e a importância dessa validação cruzada para poder ajustar o modelo, porque senão fica uma coisa que consome muita memória e muito tempo de processamento e não seja viável. Então, de forma geral, essa é a minha prestação, um overview do que eu fiz no trabalho.